Nós iremos abordar durante esses aproximadamente 10 minutos sobre a Amazônia Legal, sobre o plano de desenvolvimento sustentável da Amazônia e como esse plano teve influência na região amazônica e de outros estados abrangidos nessa região. Nós vamos ver durante esse vídeo a grande importância da Amazônia Legal, como ela foi promulgada, como aconteceu todo esse processo, quais estados os compõem, por que foi feita essa divisão, quais foram os critérios. Nós também veremos algumas adversidades, alguns problemas disso, a falta de fiscalização. Então nós vamos, durante todo esse vídeo, mostrar para vocês tudo o que ocorre, o que é bom e o que é ruim, as empresas que seguem a Amazônia Legal, as que não seguem, como isso acontece, exemplos de rupturas do acordo da Amazônia Legal, ou seja, da promulgação das regras que a compõem, os objetivos da mesma. Então, durante esse vídeo, nós iremos retratar esse momento, o momento em que a Amazônia Legal foi promulgada e a importância de tal. Bom pessoal, eu vou falar rapidamente aqui sobre o que é a Amazônia Legal. Vai ser um assunto bem rápido porque não tem tanto conteúdo abordado. Então vamos começar bem rapidão, não sai daí não. Bom, a Amazônia Legal é uma área da região da Floresta Amazônica que é composta por 9 dos estados brasileiros. Esses estados são o Acre, Amapá, Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima e parte dos estados do Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. A criação e o objetivo da Amazônia Legal. Bom, a criação se dá por conta de uma lei, a lei de 1806, 6 de janeiro de 1953. A emenda dessa lei dizia o seguinte: dispõe sobre o plano de valorização econômica da Amazônia, cria a superintendência de sua execução e dá outras providências. Bom, o objetivo da criação da Amazônia Legal foi para promover e planejar o desenvolvimento da região. O desenvolvimento da região é de responsabilidade de uma autarquia que é chamada SUDAM, que significa Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os dados, porque tá acabando já, é bem pouco conteúdo mesmo, então eu vou falar um pouquinho sobre os dados da Amazônia Legal. Bom, a Amazônia Legal ela é composta por 5.217.423 quilômetros quadrados, aproximadamente 60% do território brasileiro. Outra coisa é a população indígena, que equivale a 55% dos índios brasileiros estão localizados na Amazônia Legal. É mais da metade, é bastante coisa, né? Bastante coisa não, bastante índio. As principais atividades econômicas são o extrativismo mineral e vegetal, agricultura, pesca, atividade industrial, na Zona Franca de Manaus, que ocorre mais, e comércio e serviços, nas cidades de porte médio e capitais dos estados. Bom, então esse foi um vídeo bem rápido mesmo, falando sobre o que é a Amazônia Legal. Da Amazônia Legal. A Amazônia Legal tem uma área correspondente à totalidade de 9 estados brasileiros: o Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte dos estados de Mato Grosso e Maranhão, perfazendo uma superfície de aproximadamente 5.217.423 km², correspondente a cerca de 61% do território brasileiro. Nela vivem em torno de 24 milhões de pessoas, distribuídas em 775 municípios. Nesses 9 estados da Amazônia Legal residem 56% da população indígena brasileira, ou seja, 250 mil indígenas, com uma grande diversidade étnica, cerca de 80 etnias, ou seja, 80 grupos com tradições, conhecimentos, técnicas, habilidades, línguas e comportamentos diferentes. Também abrange 24 dos 34 distritos sanitários especiais indígenas, além de conter 20% do bioma
cerrado, a região abriga todo o bioma da Amazônia, o mais extenso dos biomas brasileiros, que corresponde a 1/3 das florestas tropicais úmidas do planeta. Detém a mais elevada biodiversidade, o maior banco genético e 1/5 da disponibilidade mundial de água potável. A Amazônia Legal surgiu com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico juntamente com a sustentabilidade, ou seja, o governo tinha o desafio, então, de propor uma política que trouxesse o progresso até a região da Amazônia Legal, que, como já foi visto antes, é a união de 7 territórios de estados do Brasil, ocupando 61% do território nacional. Então, esse desafio era muito grande porque o governo precisava trazer muitas empresas para a Amazônia para que gerasse esse desenvolvimento, sem que isso afetasse o meio ambiente, ou seja, que isso trouxesse danos à Amazônia. Então, o governo começou fazendo isso por meio da política de incentivos fiscais, ou seja, o governo, a partir de projetos aprovados pela Sudam, trazia empresas até a Amazônia e elas não precisavam pagar determinados impostos. Esta era a proposta. E com isso, o governo conseguiu trazer muitas empresas para cá. Um exemplo disso, de um aglomerado de empresas, é a Zona Franca de Manaus, que ocorreu por meio de vários planejamentos e que, com a isenção de impostos, trouxe empresas de grande porte e trouxe a industrialização para a Amazônia. Então, essa política é muito interessante para a região. Mas não são apenas lados bons. A Amazônia Legal nem sempre conta com uma fiscalização tão rígida, ou seja, então muitas dessas empresas que vieram para cá acabaram desmatando ou queimando até mesmo algumas indústrias do agronegócio. Porém, a Sudam, com uma fiscalização rígida e aprovando projetos de isenção fiscal, de incentivos para que as empresas venham até aqui, trarão um grande benefício ao nosso país. Então a Amazônia Legal foi uma forma muito interessante de promover o desenvolvimento econômico aqui. Então, deve-se pensar que há várias medidas ainda a serem melhoradas, como um replanejamento da forma de atração das empresas. Não adianta só ter incentivos fiscais, há necessidade de uma implantação de instituições de ensino para preparar mão de obra. Então a Amazônia Legal ela necessita disso. Então há vários fatores que, juntamente com a isenção de impostos, trarão o desenvolvimento e a atração de empresas. A Amazônia Legal foi um grande avanço para o território da Amazônia e de alguns outros estados, como já foi dito. Então, pode-se analisar que, a partir do momento que a Amazônia Legal foi decretada, os estados que abrangem esse território se tornaram mais fortes economicamente. Isso ocorreu por quê? Isso ocorreu porque, a partir do momento em que há um desenvolvimento sustentável, há um duplo benefício. O benefício de aumentar a industrialização, aumentar o emprego, aumentar a mão de obra qualificada e também de poder preservar o meio ambiente, que em outras regiões não estava acontecendo. Teoricamente, é muito fácil dizer isso. Na prática, isso não acontece sempre. Mas um exemplo disso, um forte exemplo disso, como eu até já tinha dito antes, é a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus foi fruto de um grande incentivo. Esse incentivo, a partir da Amazônia Legal, de ter a produção industrial. Existem fábricas grandes lá, como a fábrica da Honda, motos produzidas aqui na Amazônia. E isso veio a partir do incentivo, esse incentivo muito forte e sempre privando de desenvolvimento e sem danos ao meio ambiente. Isso é o mais importante de tudo. Então a Amazônia Legal é um conjunto de medidas. Essas leis que promulgam e decretam a Amazônia Legal são muito importantes a partir do momento em que você tem
a Amazônia Legal, você tem uma grande mudança, uma revolução dentro da Amazônia. Porém, na realidade, as coisas não são bem assim. Sabe-se que várias empresas, como madeireiras, acabam desmatando mais do que são permitidas. Essas madeireiras acabam também cometendo atos ilegais, não declarando todas as madeiras que cortam. Isso ocorre por meio de documentos errados. Isso também pode acontecer com o agronegócio. Muitas fazendas ou empreendimentos de agronegócio não declaram todas as terras que têm ou que abriram, ou que deixam parte da floresta à mostra na beira da estrada, e para fora disso desmatam, queimam e aumentam suas produções sem saber. Então isso é um grande problema. Então tem que haver uma fiscalização forte. Todos esses estados que estão abrangidos pela Amazônia Legal possuem um grande interesse de pessoas de fora para conquistar esse grande tesouro, porque a Amazônia Legal é um grande tesouro, e esse tesouro precisa de uma proteção, esse tesouro precisa de um refúgio, precisa de quem cuide dele. Então, se for parar para pensar, a Amazônia Legal, além do que já foi tudo feito agora, precisa de mais cuidado e mais fiscalização por meio dos órgãos responsáveis.